O segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos começar do versículo 1. O título na minha Bíblia é Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Amém, queridos? São tantas lições, como eu falei. A gente vê aqui, nessa palavra, alguns homens. Eu quero contextualizar para você quem eram os discípulos dos profetas. Havia, nessa época, na época do Antigo Testamento, havia uma instituição chamada Escola de Profetas. Eram pessoas que tinham o desejo, o chamado para servir ao Senhor. Eles queriam aprender a servir ao Senhor como profetas. E essas eram como se fossem os seminários, né? As faculdades da palavra, do ensino profético. E esses jovens, eles eram discípulos dos profetas. Eles tinham esse desejo de aprender com os profetas. Assim como Eliseu aprendeu com Elias, esses jovens aqui aprendiam com Eliseu. É claro que você vai encontrar na Bíblia muitos profetas, e a maioria deles nunca passou por essa instituição, por essa escola, por esse lugar chamado Escola de Profetas, ou essa casa, esse local onde eles aprendiam dos profetas. Mas a verdade é que muitos jovens homens, eles tinham esse desejo de aprender, de estar aos pés dos profetas. Eles se sentiam vocacionados. Me chama a atenção aqui, se você voltar comigo aí para o texto, que eles estavam ali com Eliseu. E eles disseram assim: como o senhor está vendo, o lugar onde nós nos reunimos, ou seja, nossa escola, nossa sala de aula, é muito pequena. Está pequeno, provavelmente o número de alunos tinha crescido. E eles disseram: o lugar é pequeno e nós precisamos aumentar, nós precisamos ampliar. Aí eles disseram: olha, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Me chama a atenção a disposição desses homens. Em algumas Bíblias vai deixar claro, algumas traduções deixam claro que esses homens eram jovens discípulos. Eram muitas vezes filhos de profetas que estavam ali também estudando, aprendendo. Você vai ver sempre filhos dos profetas, discípulos dos profetas, geralmente eram pessoas jovens, né? Algumas Bíblias trazem essa tradução. Mas a questão aqui, amados, é que nós aprendemos alguns princípios muito importantes que nós podemos aplicar na nossa vida no que se refere a dar e a receber, no que se refere à nossa generosidade. Eu não sei se você percebeu, mas eles viram uma necessidade, eles viram um problema. O lugar está pequeno, nós queremos continuar aprendendo, nós queremos aprender a servir ao Senhor, nós queremos aprender com você, profeta, a fazer a obra de Deus, mas nós precisamos ampliar. Me chama a atenção porque esses homens, eles não tinham dinheiro, eles não tinham sequer as ferramentas necessárias. E o versículo de número 5 me mostra que eles não tinham também habilidade com aquela ferramenta, com aquele machado. Quem tem habilidade com ferramenta, com certeza não deixaria isso acontecer. O ferro do machado saiu porque provavelmente ou eles bateram do jeito errado, ou aquele machado estava folgado
Eles não tinham, me mostra que eles não tinham habilidade com aquela ferramenta. Eles eram discípulos de profetas, eles não eram construtores. Não era o chamado deles. Mas o que me chama a atenção é a disposição de fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes nós estamos esperando que outros façam. Nós estamos esperando ter todas as condições para fazer algo para o Senhor. E eu aprendo com esse texto, eu aprendo com esses homens, que Deus não está procurando pessoas milionárias, habilidosas para fazer a sua obra. Ele está procurando corações dispostos. Ele está procurando alguém que diga: Senhor, precisa fazer esse trabalho. Não sei nem usar essa ferramenta, mas eu quero fazer. Eu tenho disposição para fazer. Eu vejo aqui, talvez até você contemple uma certa ingenuidade. Você contemple até uma certa falta de maturidade. Mas sabe o que me chama a atenção? O profeta, no alto do seu conhecimento, das suas experiências com Deus, da sua sabedoria, porque Eliseu, ele era acima da média. Não é à toa que ele substituiu Elias. No alto da sua sabedoria, no alto da sua experiência, ele não recrimina aquela decisão, ele não recrimina aquele pedido. Não foi uma imposição, eles comunicaram ao profeta. Disseram: olha, a gente está com desejo de fazer isso. E a palavra do profeta foi: podem ir, podem ir. Ele abençoou aqueles homens, pode ir. E aí eles, obedientes que eram, dependentes espiritualmente que eram, porque estavam aprendendo, eles não se sentiram seguros para ir sozinhos. O senhor pode ir com a gente? E o profeta disse: eu vou. E foi. E aí acontece a tragédia, porque na vida de quem não tem, uma coisa dessa é uma tragédia. A pessoa toma um machado emprestado, imagine. Aí você diz: meu Deus, um machado. Eu fico imaginando o nível de pobreza desses homens. Que a pessoa pega um machado emprestado, né? Não tinha o machado. E o ponto não é pegar o machado emprestado, porque muitos de nós não temos determinadas ferramentas em casa, porque não faz parte do nosso cotidiano, do nosso trabalho. Mas o que me chama a atenção não é o pegar emprestado, mas o que me chama a atenção é o desespero de perder. O que mostra que eles não tinham recursos é que ele ficou desesperado. Ah, meu Deus, era emprestado, e agora? Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Irmãos, eu vejo aqui homens que não tinham recursos, que não tinham habilidades para construir, para fazer, mas eles se dispuseram. Eles tinham o que era mais importante, que é a generosidade, a disposição, a atitude. Vamos fazer, o lugar está pequeno. O que a gente faz? Ah, eu vou esperar, Senhor, levanta alguém. Não, nós vamos lá. Vamos cortar as árvores, vamos construir. Pega o machado emprestado, não sei nem usar esse machado, mas vamos lá. Aí sabe o que é que eu aprendo? É que mesmo quando nós não sabemos fazer as coisas do jeito maravilhoso, pleno, perfeito, mesmo quando nós não temos os recursos, mas quando nós temos a disposição para fazer para o Senhor, acontece um milagre tão extraordinário, que é o milagre do favor. O Senhor, Ele vem a nosso favor. Quando o nosso coração se coloca no altar do Senhor, a gente não sabe, eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho disposição, Senhor. Eu quero fazer, eu quero aprender, a gente precisa se reunir num lugar maior. Mas a gente não tem o recurso, mas a gente tem a disposição. O que temos? Temos o desejo de fazer, temos a vontade, temos a atitude. Vamos lá, cortar as árvores, vamos fazer. E sabe o que acontece? Mesmo diante de uma tragédia, de perder a ferramenta que era emprestada, o Senhor faz um milagre tremendo. Porque quando você se dispõe para fazer a obra do Senhor, o Senhor, Ele vai ser favorável a você. Mesmo quando você não tem aquela sabedoria necessária, aquela habilidade necessária, mas quando o seu coração está no lugar certo, o Senhor, Ele vai fazer a parte dele. Eu fico maravilhada com a calma de Eliseu, com a tranquilidade de Eliseu. E se você ler apenas os primeiros capítulos do livro de 2 Reis, você vai ver como ele era tranquilo. Se você voltar apenas 1, 2 capítulos, você vai ver, diante da fome, diante da escassez, aí ele diz: olha, pega ali umas coisas, bota aqui na panela e dá comida a esse povo. Aí ele pega poucos pães e multiplica. Pode, vá, sirva aí, que vai ter comida para todo mundo. O profeta, ele sempre tem a certeza de que o Senhor proverá todas as coisas. Por quê? Porque ele sabe que está trabalhando para o Senhor. Quando você é generoso com as coisas de Deus,
quando você está com o seu coração no lugar certo. Às vezes você pode não ter todos os recursos, todas as habilidades, mas se o seu coração estiver no lugar certo, é como a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu coração estiver no lugar certo, o Senhor será o teu provedor. O Senhor fará o machado flutuar de uma forma sobrenatural. Uma coisa tão simples é uma coisa tão boba. Seria até mais fácil Eliseu dizer, tá bom, a gente compra, menino, não chore não. A gente vai comprar esse machado e vai resolver o problema. Mas ali é a prova do favor do Senhor diante de corações generosos e voluntários. A minha palavra para você nessa noite é: não espere ter todos os recursos. Não espere o emprego dos sonhos. Não espere aquele dinheiro maravilhoso que você está esperando há anos. Quando chegar, aí eu vou ser generoso. Seja generoso hoje. Seja generoso hoje com a obra de Deus, com a obra missionária. Eu não tenho as ferramentas certas, mas aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos já é suficiente para Ele começar os grandes milagres na sua vida. Comece agora com o que você tem. Comece agora com esse pouco que o Senhor colocou em suas mãos. Comece agora, nesse momento que você diz, eu estou atravessando uma crise, eu estou atravessando um problema, mas o Senhor fará grandes milagres através da disposição. Se o teu coração estiver no lugar certo, você vai experimentar milagres. Quem anda com o profeta, quem tem disponibilidade para o reino de Deus, quem está com o coração no reino de Deus, experimenta milagres que ninguém pode experimentar, que nenhuma outra pessoa vai conseguir viver aquilo que os filhos de Deus, aquilo que aqueles que têm o coração voltado para a obra do Senhor vão experimentar. Essa é a vida de quem é generoso, essa é a vida de quem é dizimista e ofertante. Talvez você até hoje tenha sido mesquinho, não porque você é mesquinho, mas porque você tem medo de entregar ao Senhor suas ofertas e dízimos. Muitas vezes nós estamos retendo, como a Bíblia diz, mais do que devemos. Às vezes não é só porque a gente tem aquela avareza ainda no coração. Muitos fazem isso por medo. Medo do que será, medo do que virá. Mas quando o teu coração está no lugar certo, você é generoso. E sabe o que acontece com o generoso? O generoso prosperará. Deus, Ele quer primeiro a tua disposição, o teu coração. Porque se você for como esses homens aqui, Senhor, vamos lá, a gente quer fazer, o Senhor proverá todas as coisas. Mesmo quando os empecilhos, os problemas vierem, você experimentará os maiores milagres da sua vida.